Da pacem Domine in diebus nostris, qui ad ones alius. Em seguida, nós vamos ter Kaf, né? E aí eu não descrevi só a frase, mas eu descrevi tudo o que é dito, porque a visão de Kaf é uma visão bem gráfica, né? Porque nesse momento o Kaf desce do trono de glória, né? Se a gente tem Resed ali, que é o rei em seu trono, Kaf seria a visão desse rei se levantando. E ele disse com uma voz estremecida: Ó Senhor do mundo, que seja do teu agrado criar o mundo por mim, pois sou a tua glória, né? Que em hebraico seria Kavod. E quando a letra Kaf desce do seu trono de glória, 200.000 palavras, né? Pensa que é o mundo sendo criado através de operações gramaticais, ou seja, através de palavras. Então, o próprio mundo treme, as palavras começam a tremer, o trono treme, e todos os mundos da criação tremem, e tudo estava prestes a cair em ruínas. Mas o sagrado, bendito seja Deus, né? A divindade disse: Kaf, Kaf, que fazes aqui? Jamais criarei o mundo através de ti. Retorna o teu lugar, pois estás no extermínio, que seria Klaia em hebraico. Retorna ao teu lugar e não saia dele jamais. Então Kaf voltou ao seu posto. Kaf vai ter o significado de ovo, aquilo que guarda alguma coisa e protege. Ela vai ter o valor 20, uma operação que a gente pode ver, por exemplo, 2 vezes 10. Por isso que a gente vai ter esse equilíbrio aí entre a glória, Havod, e aí o extermínio de Klaia. E ela vai representar a natureza e as artes nos seus aspectos puros e elevados, na sua glória, e a bênção sobre tudo e cada existência, né? É a misericórdia de a glória e o amor de Resed se manifestando nesse universo emocional de Netzah, né? Nas emoções de Netzah. Ou a gente pode ver também de uma forma mais ativa, é como se fosse a força e a glória de Deus manifestada entre Arcanjo e Miguel, confrontando as paixões de Netzah e formando ali um equilíbrio, né? O gênio do bem sobe na glória e o gênio do mal deve descer. E o gênio do bem, da glória de Miguel, impede o gênio do mal, que seria, por exemplo, vamos dizer assim, de uma forma mais cristã, tá? Eu estou falando Lúcifer sobre uma visão cristã, de subir, né? Então você vai ter aquela imagem de Lúcifer tentando subir e Miguel descendo. E ao mesmo tempo em que Lúcifer quer subir, ele impede que a lança de Miguel atravesse, digamos, para o nosso mundo material, e essa energia de Kaf se levantando destrua todo mundo, né? É uma visão assim simbólica e gráfica extremamente poderosa. Aqui a visão, né, de Miguel aguilhoando, né, de Miguel perfurando, Miguel com uma visão gloriosa e divina e perfurando Lúcifer, que seria a representação dessas paixões inferiores. Enfim, Kaf ele vai representar uma tenda ou ovo, como se fosse o formato de proteger algo, alguma coisa. Ele também vai simbolizar a palma da mão. Kaf vai ser o palma da mão no ato de tomar alguma coisa, ou receber ou reter alguma coisa. Pode representar também a vida presa à matéria por causa disso, presa dentro do ovo, que é quando você tem ali, ao contrário, o amor da divindade presa dentro de Netzach, né? O amor da divindade descendo ali para Netzach, em vez de Netzach subir e largar suas paixões e subir para aquele amor puro da divindade, você pode também esse rei ali coroado descendo para o universo das paixões e fazendo tipo um Dom Pedro I, entendeu? Vamos botar assim, caindo ali nas paixões, das bórnias do mundo. E é uma letra que possui 2 formas de letra dupla, por isso que ela vai ter essa dualidade. Ou seja, as bênçãos caem sobre a cabeça dos justos e a violência cobre a boca dos impuros, né? Então você vai ter aí, se Lamed representa a justiça do karma, Kaf junto de Lamed significa essa dualidade entre você punir e você presentear. Então ela pode significar ovo ou a palma da mão. Também pode ser para colher, né? E ela também pode significar kavana, que é foco, concentração, né? Como se fosse o fiel
Enfoque, concentração, orando com as palmas das mãos para cima. Kaf, então, ela vai ser a mão que abençoa e conecta a glória e a prosperidade de Resed, trazendo sua misericórdia e amor para a esfera de Netzach, que representa as emoções, as paixões e o amor fértil que frutifica. Então, a gente vai ter aí Ramsa, que é a mão de Miriam, também conhecida pelos cristãos, né? Eles vão ressignificar, em vez de ser a mão de Miriam, como a mão de Fátima, né? Que vai ser um símbolo cabalístico de proteção. E aí vai ter essa oração cabalística que vai dizer: não permita a tristeza entrar por esses portões. Não permita problemas virem por esses muros. Não permita conflitos nesse lugar. Que esse lugar seja um lugar de bênção, seja um lugar de alegria e seja um lugar de paz. Que é uma antiga oração cabalística ligada a essa mão de Miriam, que é a mão que oferta, né? A mão da caridade, a mão que abençoa, né? Pode ser também Kaf. Essa mão que abençoa, essa mão é aquela que evoca o fogo de Shin, da justiça de Deus, Shaddai. Deus é bom para com o justo. Então você vai ter a bênção judaica em forma de Shin, que depois, não sei se vocês conhecem Star Trek, você tem ali Gene Roddenberry, que criou Star Trek, ele era um judeu, e ele trouxe essa visão da mão da saudação judaica para os vulcanos, né? Desejando ali, abençoando, falando vida longa e próspera, e o outro respondia com a outra mão, desejando paz e vida longa, né? Trocando bênçãos através de Kaf. Então, Kaf é a palma que abençoa e dá, mas também pode ser a palma da mão daquele que está recebendo, né? Kaf é a mão da retribuição por um benefício, da mão de você, por exemplo, pagar aquele professor por um curso de alguma forma, de quando você valoriza o teu professor e paga um bom salário a ele. Kaf é a mão de quando você se sente integrado àquele grupo e você tenta retribuir aquele grupo de alguma forma. Então, Kaf pode ser essa mão que retribui por um benefício, mas também pode ser a mão que faz a caridade, né? Que vai pegar essas moedas, como no óbolo da viúva, né? Jesus pergunta quem é aquele que está dando mais para o templo, que está fazendo mais caridade. Os discípulos vão ficar confusos entre quem era que dava mais dinheiro, e aí Jesus vai dizer que é a viúva, porque está dando daquilo que falta e não daquilo que lhe sobra, né? Que está dando tudo de si ao templo, que está se entregando ao templo. Não quer dizer que é para você doar até os últimos centavos que você tem. Isso é uma parábola, né? Isso é uma linguagem simbólica. Quer dizer que você, nos seus trabalhos, na tua dedicação ao templo, você tem que dar tudo de si. Eu vou ser, vamos dizer assim, um telemita mais ou menos, a um cristão mais ou menos, você quando me convém. Não, você tem que ser todo o tempo. Você, assim como no julgamento de Salomão, você não pode ser uma pessoa dividida. Ou, como dizem num evangelho gnóstico, né? Seja quente ou seja frio, se for morto eu te vomito. Então, Kaf, ela vai ser a primeira letra de Keter, que é a coroa do rei, que ela pode nos elevar ao reinado, mas ela também pode nos massacrar com peso se não estivermos preparados para ela. Kaf pode ser também o Kippah, que é aquilo que nos lembra que existe sempre algo maior. E a coroa nada mais é do que isso. Você é o rei, mas você tem que lembrar que você tem um fogo sobre a sua cabeça, que significa que você é o rei graças a algo maior. E também pode ser Kaf, a primeira letra de Koa, que é a força de vontade, para você plantar com a sua palma da mão e para você colher o que você plantou. Então, a Kaf, ela pode ser a mão que nos oferece o pão e o vinho na última ceia, na comunhão, mas podem ser também a mão que se estende em súplica ao Deus sacrificado em Num. E aí você vai ter a palavra Kanaf, que é Kaf, que é esse ovo, essas mãos que abençoam, que protegem, mas também podem tirar. A letra Num, que é a letra do sacrifício, a letra da divindade, do trabalho sagrado, e Pã, que é a boca que pode falar para abençoar ou que pode engolir. E aí ela vai representar as asas dos anjos, que é a proteção para aqueles que têm a fé de Tzad, né, de serem alavancados. Só aqueles que têm a fé de Tzad podem se utilizar dessas asas do anjo. Seja para voarem, como você tem ali em Dante, a Divina Comédia, em que ele é levado pelos anjos ao céu, ou para se ser protegido por esses anjos, né, nesse caminho de entrega. Em seguida, nós vamos ter Iod.
Iod, ele vai virar para Deus e vai falar: que seja do teu agrado, ó Senhor, que eu seja o primeiro posto na criação do mundo, pois estou como a primeira letra do teu santo nome. Yod, Ré, Vav, Ré. E aí Deus vai responder: é suficiente para ti que sejas o meu desenho e a minha marca, como condutora da minha vontade. Não serás separada do meu nome. Iod volta para o seu lugar. Iod, ele vai ter o significado de mão, mas diferente da mão aberta, que abençoa e que dá de Kaf, ela é a mão fechada que comanda, né? Ela é a mão fechada do poder. Ela vai ter o valor de 10, então dentro de Iod você vai ter também ali toda a árvore da vida manifestada, todas as 10 emanações manifestadas em Iod. Assim como o ego, que está em Malhut, em Êxodo, ele aspira à união com o self ou superior, a individualidade do self vai buscar a união com essa divindade, que a visão que ele vai ter da divindade ali, que a gente vai ver que existe um abismo que ultrapassa para a gente conseguir ver a verdadeira divindade, essa visão mais próxima de algo divino vai estar nesse rei no trono, né? Nessa figura aí de Resed, de Zeus, desse rei prometido no trono. Então, assim como o eu, ele busca a Cristo, vamos assim dizer, Cristo ele vai buscar essa união com Deus, né? De eu e o Pai somos um. E aí por isso que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque nós precisamos passar por Tiferet antes de chegar a uma esfera superior. Então ela vai representar essa mão ou essa fagulha divina, né? Pode ser tanto a mão fechada que te comanda a subir, quanto a mão fechada que te puxa para cima, né? Então o self, o eu superior, ele vai receber de Resed uma consciência e ideais mais elevados, que é o que a gente vai chamar de consciência divina ou de consciência crística. Então, como eu falei, Iod vai ser a mão de Deus que impele, que empurra o ser para frente, que te soca para seguir, aquela mão do mestre que te dá um cascudo quando tu está errado, que ela é a busca pela perfeição nos trabalhos executados, né? Iod é literalmente um ponto, estilisticamente é um ponto meio que uma vírgulazinha, ele vai ser usado para a construção de todas as letras. Para o cabalista, isso vai representar a onipresença da divindade, porque ele vai estar presente em todas as letras, em todas as palavras, porque ele é literalmente um ponto. Em um ponto, tudo começa, em um ponto, tudo termina. Você sempre vai terminar e iniciar com um ponto. Então, aí você tem a figura do 10, né? Que é 1 mais 0, né? O Keter vai até Malhut, que se torna um novo Keter, que vai até Malhut, e você vai ter aquele ciclo, né? E diferente de Kaf, Iod é a mão que cria, que age, que guia, né? É a mão que age sob a vontade de Gevura, mas ainda cheia de misericórdia e amor. Ou, como é dito no livro da lei, né, em Telema, amor é a lei, amor sob vontade. Ela vai ser a primeira letra do tetragramaton, do nome divino, que é o Yod, Ré, Vav, Ré, e ela também vai representar o tetractis de Pitágoras, né, que é 1, uma bolinha, mais 2, mais 3, mais 4, né? Pensa em uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, mais 4 bolinhas, que totalizam 10 bolinhas. Então, vai ter significado de 10, né? Do Yod, significando 1, o Ré, representando essa dualidade, né? Entre talvez o feminino e masculino, positivo e negativo. O Vav vai representar um fator que condensa essas dualidades, equilibra essas dualidades, e ela vai se manifestar no novo Ré, por exemplo, em 4 elementos no nosso mundo que a gente conhece. Então, enquanto Kaf, como eu falei, é a mão aberta que abençoa, ou que recebe, ou que dá a caridade, ou que recebe a caridade, Iod é a mão fechada que segura, que puxa para cima. Pense que ninguém consegue escalar se a mão estiver aberta, né? Você não consegue escalar, você precisa fechar a sua mão para se puxar e se elevar. Da mesma forma, você precisa fechar a sua mão para puxar alguém para si. Então, Iod vai ter esse aspecto de subir, de comandar, de segurar algo, né? Ele é o caminho do mestre, né? Do tutor, daquele que ensina. Porque se você puxar com muita força, você pode deslocar o braço do seu discípulo. Da mesma forma, se você estiver na escalada e você segurar no lugar errado, você pode cair nessa escalada. Por isso que Iod vai simbolizar, naquelas 4 virtudes teologais, o caminho da prudência. Porque o caminho do mestre exige essa prudência, né? E por ser uma mão fechada,
não ser uma mão que está dando nem recebendo, ele pode se tornar um caminho solitário. Na figura do monomito, né, da jornada do herói, é o mestre que teve as experiências de ser um herói, e após isso ele se isola em seu trono em Resed, ele vai para um lugar isolado, antes do salto para o abismo. E aí a gente vai ter as figuras do herói, né? Perdão, de Iod, seria a visão desses grandes mestres, mais mestres distantes, isolados, exilados, né? Gandalf, que é um Stari, né? Exilado na Terra-média. Você vai ter o Mago Merlin sozinho em sua torre, fazendo suas operações mágicas, antes de se tornar o tutor de Arthur. Você vai ter o Mestre Yoda, que está lá isolado em Dagobah, né? Curioso que a cor de Iod em Cabala é verde, e você tem ali o Mestre Verde, e Yoda, né? Você vai ter aí que isso é uma verdade, o George Lucas, ele entrevistou e conversou muito com o Joseph Campbell, que ainda era vivo, para poder escrever Star Wars dentro desse monomito, né? Então você vai ter aí a figura do Yoda isolado em Dagobah, como esse grande mestre, esse grande guerreiro que um dia foi um grande herói Jedi, e hoje em dia é um mestre isolado. Você vai ter aí a figura de Dumbledore, né? Que assim como Merlin fica isolado em sua torre e só aparece ali para guiar o herói em momentos decisivos, ou numa visão de um mestre mais próximo e presente, você vai ter a visão do Obi-Wan Kenobi, isolado como Ben Kenobi em Tatooine. Ele também foi um grande herói das guerras clônicas, né? E aí ele se torna esse mestre isolado que vai ser o primeiro guia do Luke Skywalker. Em seguida, nós vamos ter a letra Tet, né? Que é o que vai finalizar nosso curso hoje, né? Ela vai chegar, e é um texto relativamente grande, ela vai falar assim: ó Senhor do Universo, que seja do teu agrado eu ser a cabeça da criação do mundo, pois através de mim és chamado de bom, que em hebraico é Tov. E Deus responde: se eu criar o mundo através de ti, a bondade que representas ficarás oculta e guardada dentro de mim. Como está escrito: quão grande é, Senhor, a vossa bondade. Salmos 30, 20. E assim estará enterrada como um tesouro. Não terás parte no mundo que eu vou criar, pois teu lugar é no mundo vindouro. Desta forma, és a causa da bondade que está em teu interior. Pois, isso foi uma grafia minha, tá? Pois os portais do templo estão fundidos em teu solo, conforme escrito. As suas portas caíram por terra. Além do mais, quando a letra Het, né, Het, está ao teu lado, surge o pecado. Escreve também Het. Por isso, nenhuma tribo terá a ti presente em teu nome. E, de fato, nenhuma das tribos de Israel tem a letra Tet em seu nome, né? Nenhuma das 12 tribos. Podem ser 12 ou 13, né? Dependendo da tua contagem. Tet vai ter o significado de serpente, né? Mas não a mesma serpente que a gente vê ali, se eu não me engano, Nefesh, não aquela mesma serpente que começa com Nun. Ela tem o significado da serpente, mas como se fosse a visão de uma serpente enrolada, vamos assim dizer, né? Formando como se fosse um cesto, né? A serpente curvada. E ela vai representar justamente, da mesma forma que a gente tem a boca ali da baleia, ou aquele forno, a boca do forno em pé, que é o equilíbrio entre Rod e Netzah, Tet vai representar ali essa serpente, que é a serpente do equilíbrio entre a justiça e severidade de Gevurah, com a misericórdia e o amor de Resed. Então, ela vai ser a vontade, nessa força de vontade, né, de Gevurah, essa diligência que caminha em direção à prosperidade de Resed. E ela vai representar uma cobra ou servente divina, que pode ser o cajado de Moisés, ou como a gente já falou lá na primeira palestra, eu trouxe as figuras aqui para vocês reverem e lembrar, como se fosse a figura do Cristo da Igreja Ortodoxa, como se fosse a serpente sacrificada ali no altar da matéria, né? E, ao mesmo tempo, ela pode significar também um cesto, um berço aberto. Então, enquanto ela é um cesto para cima, guardando o bebê, ela vai ser associada a Êxodo, que é a gestação e o parto, para Malhut. Então, é como se ela recebesse esse fruto divino de Keter, e em Êxodo, essa gestação e o parto para Malhut. Por isso que é o do mundo vindouro, que a bondade está guardado nela. Pode ser o mundo vindouro da encarnação em Malhut, ou pode ser o mundo vindouro de quando você ascende e transcende o abismo, né? Então, ela vai ser
a manifestação abstrata da forma, né, da força. É a força de uma maneira abstrata, ou seja, a força para vencer o leão, né, a carta ali do tarô da força, por exemplo, que significa o self dominando as paixões do ego, né, ou através da vontade e da misericórdia, ali ele sabe equilibrar para dominar essas paixões e vencer as paixões do ego, ou montar esse ego e cavalgar nesse ego, ou se anexar e santificar esse ego, ou eliminar e matar esse ego, como a gente vai ter, por exemplo, no tarô mitológico, que é Hércules matando o leão da Nemeia, que é uma visão quase oriental, né? De eliminar o ego. E ela vai guardar em si o bom, Tov, e a potência, né? A potencialidade do mal, do pecado, da transgressão, de Het. Ela pode significar a bondade de Tavorá, que começa com Tet, não com Tav, ou a imundície de Tumá. O que é essa imundície de Tumá? É justamente esse mal, é a bondade suja, né? Quando você pega algo bom e você profana, né? É você profanar o templo. Isso é a imundície de Tumá, que também começa com Tet, não com Tav. E, curiosamente, Tet é também a letra que menos aparece nas escrituras, a que mais aparece é Iod, de acordo com os cabalistas, mais um sinal da onipotência da mão de Deus no mundo da criação da forma, né? Enquanto Tet está virada para cima, como eu falei, como berço que guarda essa criança prometida, né? Que guarda a fagulha divina de Iod, Tav, entre Êxodo e Malhut, está virada para baixo, como o ventre que faz o parto, né? Para o mundo material. Então, a gente pode ter, por exemplo, que Tet é Jesus no ventre de Maria, ou ainda a manjedoura, o cesto em que Jesus deita quando nasce, e Tav seria o momento do parto de Maria no mundo da forma, né? Então, Tet, ele vai ser justamente esse véu aí, essa barreira, entre o Ocidente e o Oriente desse templo simbólico, né? Se a gente botar a Cabala como um templo simbólico, em que as 3 esferas superiores da divindade seriam o santo dos santos, Tet seria essa barreira que está dividindo ali entre o mundo divino e o mundo da forma e da criação, né? A divisão entre o reino divino, secreto, e o reino material, criado, manifesto, né? Tet, então, é o cesto da fagulha divina. Se Tet é o cesto em que está esse bebê, a fagulha divina, ou o ventre, né? Mem vão ser as águas do ventre. Kaf é o ciclo da concepção ao nascimento, né? Ou da vida até a morte. E Pan vai ser a entrada ou saída vaginal, por onde existe essa fecundação por Iod e por onde existe esse nascimento, né? Em Malhut. Então, Malhut é o ponto final da criação e o inicial da vida do humano, onde você vai iniciar uma aventura de volta a se integrar à divindade. Então, por isso que Tet é a porta do mundo vindouro, seja o mundo vindouro para que você vai nascer em Malhut, ou do mundo vindouro de quando você for seguir o caminho da sua ascensão na Cabala da tua reintegração. Tet, ela vai ser o cesto que guarda todo o potencial que nosso self pode manifestar no nosso ego, né? Que o nosso self, ele busca essa visão da divindade de cima. Então, é o potencial do self. Também vai ser a serpente que guarda o caminho da queda antes de Daat. Ela pode ser essa serpente, ele pode ter essa visão da serpente da imundície, né? Que guarda o caminho da queda, que antes todas essas esferas estavam numa esfera invisível, que a gente chama agora de Daat, que é uma esfera que está entre esse mundo supernal, né? Esse mundo maior ali de Keter, Rockmai e Binah, das esferas divinas, e o mundo material, que é do 5 para baixo, de Geburá para baixo. Daat está ali mais ou menos no meio do abismo, que é onde estava antes o sol de Tiferet, que depois da queda tudo desce, né? Então ela pode ser a serpente da queda ou a serpente da cura do cajado em Tav de Moisés. Ela também pode ser a serpente crucificada da redenção da igreja gnóstica, né? E aí eu trouxe a imagem da serpente do cajado. Isso aqui parece um mago, mas é um patriarca da igreja ortodoxa, perdão, falei gnóstica, era ortodoxa, é um patriarca da igreja ortodoxa. Você tem aí a visão da serpente boa, Tet, que consome, né, de Moisés, na verdade era o cajado era de Arão, não era de Moisés, mas que consome as serpentes ruins dos sacerdotes do faraó, né? As serpentes falsas do sacerdote faraó. Ou a serpente que cura, né? Que as pessoas estavam atravessando o deserto, os hebreus estavam atravessando o deserto, muitos deles foram picados por serpentes, estavam morrendo, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e elevar sobre o pilar de Tav, sobre esse pilar do mundo,
para que as pessoas pudessem ver aquelas serpentes serem curadas das serpentes, do veneno das serpentes que a picavam. Então, é como se tivesse a imundície de teto do mundo, e Deus pede para que você leve esse teto acima de Tave, para que ela não seja suja com as imundícies do mundo, né? E que as pessoas possam se curar, e você cria essa barreira do templo entre o Oriente e o Ocidente, né? Onde as pessoas podem entrar e comungar com Deus ali no Ocidente do templo, e o Sanctum Sanctorum, onde só o sacerdote pode ir comungar com Deus. Como eu botei, você vai ter aí a visão do Cristo crucificado, meio que serpenteando, né, na cruz, que é a mesma serpente que cura de Moisés, né? E você vai ter aí também a figura da serpente na própria cruz, né, junto de Cristo. Isso aí são imagens, né, ortodoxas. Então, teto, para a cabala cristã, ela pode significar também o véu rasgado após o mistério da crucificação, né? E aí eu trouxe essa passagem de Mateus, que fala: Jesus, porém, tomando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Pensa grito sopro, o Aleph. Ah! Esse sopro divino sai do corpo humano de Jesus. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Da mesma forma, é como se aquele Caf, o rei do trono, tivesse se levantado. O judeu é aquele que está esperando esse rei do trono se levantar, né? Se a gente falar de uma escatologia apocalíptica, e o cristão é aquele que acha que esse rei Jesus já levantou. Então, o sacrifício de Num, ela retira o rei do seu trono na terra, Caf, rasga o véu para todos de Tet e abre o caminho para a coroa, que é terra no céu, através da ponte de Gimel, né, que é a travessia do deserto sobre o abismo de Daat. Então, como se Cristo abrisse, né, o templo para que todos pudessem chegar ao Pai através dele. Então, Deus sai de um templo de pedra e ele passa a habitar toda a criação, como diz no Evangelho de Tomé, né? Eu não estou em grandes templos de pedra e madeira. Levante uma pedra e tu me encontrarás, quebre uma pedra e lá eu estarei. Deus, espaço, está em tudo. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Também, se eu não me engano, é uma passagem de Mateus. E aí, o que ele está dizendo aí? Que Deus para de habitar o templo físico para habitar toda a criação e o coração do ser. Você passa a ter Cristo dentro de si, do teu coração. Então, o self, ele vence e domina o ego, que ele se torna o seu veículo de manifestação. O véu é rasgado de cima a baixo, porque a salvação não vem do homem, ou seja, não vem do ego. A salvação vem de cima, da divindade, da essência do self. A salvação vem não do ego estar preso em paixões e se tornar um escravo, mas dessa essência do self que vem de cima a baixo, se alinhando com o ego e abrindo esse véu. E aí eu boto uma palhinha para a próxima palestra, a cena que agora vem o abismo, né? O último véu que separa o abismo entre o Ocidente e o Oriente. E aí a cena de Matrix, em que eles falam que ninguém consegue no primeiro salto, mas mesmo assim Neo dá o salto de fé.